Governador Tarcísio Ari, olha aí. Sobe a tensão entre Tarcísio e Kassab com eleições na mesa. Tarcísio estaria incomodado com a atuação de Kassab para ampliar o PSD. Fernanda. O clima azedou, viu, Ananias, entre Gilberto Kassab e o governador Tarcísio de Freitas. Lembrando que Gilberto Kassab, ele é secretário de governo de Tarcísio de Freitas, mas já se fala que a saída de Kassab pode acontecer a qualquer momento do governo de Tarcísio de Freitas, porque Freitas estaria incomodado com a voracidade de Gilberto Kassab em filiar cada vez mais políticos ao PSD. E ele vem conversando com políticos, fazendo ali reuniões para tirar alguns políticos de outros partidos e levar para o PSD, porque o foco de Gilberto Kassab é justamente ampliar cada vez mais a legenda, de tal forma que a gente sabe aí que Gilberto Kassab conseguiu fazer um xadrez e filiar 3 nomes importantes na política, né, que foram Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, 3 governadores que agora aguardam para saber qual será o escolhido a ser candidato à presidência da República pelo PSD. Essa reunião, inclusive, deve acontecer ainda nessa próxima semana. E aí o incômodo de Tarcísio de Freitas é justamente porque Kassab tem ali dentro do próprio governo utilizado a força que ele tem como secretário para afiliar novos políticos e para se fortalecer cada vez mais, já pensando em projetos futuros. Além disso, Gilberto Kassab tem lutado para ser o vice de Tarcísio de Freitas. Ele nem quer indicar um vice, ele quer ser o próprio vice, o que tem causado algum incômodo aí a Tarcísio de Freitas. Dentro dos possíveis vices de Tarcísio para essa eleição de 2026, temos o nome de Felício Ramute, que é o atual vice de Tarcísio de Freitas, e também André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas Kassab tem pressionado para que ele seja o escolhido, justamente alegando que o PSD tem força, apesar de Ramute ser do PSD, mas ele não quer mais que Ramute permaneça como vice, ele mesmo quer ser o vice, para ganhar mais força política e também para que, caso Tarcísio, no final do seu mandato, saia para ser candidato a senador, ele assuma o governo de São Paulo. Esse é o planejamento de Gilberto Kassab. Outro fato que também acabou azedando aí a relação entre os dois é de que foi divulgada a notícia de que Felício Ramute estaria sendo investigado pelo desvio de 8,3 milhões de reais pela Justiça de Andorra, né? Esse valor revertido é de 1,6 milhão de dólares. E essa notícia acabou vazando pela imprensa e a suspeita é de que tenha sido Gilberto Kassab que acabou vazando essa informação para tentar prejudicar a permanência de Felício Ramute na chapa de Tarcísio de Freitas. Tarcísio não anunciou qual vai ser a sua chapa, como será formada essa chapa, mas a disputa dentro do próprio PSD tem sido grande e Gilberto Kassab quer sim abocanhar essa fatia. A relação entre eles já vem sendo um pouco arranhada desde 2024, quando em uma entrevista Gilberto Kassab fez uma declaração sobre a relação entre Tarcísio e Jair Bolsonaro. A gente tem uma cartela com essa fala de Gilberto Kassab, onde ele diz o seguinte: uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade. Outra coisa é submissão. Ele fez essa declaração se referindo ao Tarcísio sempre aceitar e obedecer todas as decisões do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, isso aconteceu recentemente, né? Porque Tarcísio seria um possível candidato à presidência da República, mas acabou acatando a decisão do nome de Flávio Bolsonaro como presidente, candidato a presidente da oposição, e por isso Gilberto Kassab entende que essa é uma submissão que Tarcísio tem a Jair Bolsonaro, acaba derrubando seus projetos próprios para acatar tudo que Bolsonaro determina. Então, a relação tem sido cada vez mais arranhada. A previsão era de que Gilberto Kassab saísse da secretaria entre o final de maio e o início de junho, mas agora já se fala que nas próximas semanas, a qualquer momento, essa saída de Gilberto Kassab do governo pode acontecer. Tinha uma vice no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma vice. Qualquer semelhança com o Piauí não é mera coincidência. É 2030, né, que está em jogo. Porque o Tarcísio, sendo um presidenciável, ele se afastaria em 2030 e o vice dele se tornaria governador de São Paulo com previsão de reeleição.
E aí o Gilberto Kassab já sonha em mandar no maior estado brasileiro, mais rico, mais próspero, mas para isso ele precisa emplacar de novo o vice do Tarcísio. Enquanto a família Bolsonaro já avisou, olha, a gente apoia na reeleição, Tarcísio, mas a vice é nossa, é o presidente da Assembleia, o André do Prado. Então é uma briga de fundo entre a família Bolsonaro e o Kassab, o Valdemar Costa Neto e o Kassab, e não é por pouca coisa não, é por mandar no maior orçamento do Brasil. Lembrando que o Kassab era vice quando assumiu em São Paulo a prefeitura, não é? Ele não era vice? Era o vice que assumiu. Isso. O vice que assumiu. E agora ele não quer ele, mas ele quer emplacar o nome. Né? Não, ele quer o dele. O próprio Kassab, né? O próprio Kassab. Fernanda traz que ele quer o dele. É, porque se ele quisesse emplacar, por exemplo, ele de quer novo o Ramute, né? Se ele quisesse de novo o Ramute, acho que não seria uma briga tão grande, mas o Tarcísio recusar o próprio Kassab para acomodar um bolsonarista. Terá esta Não, ele vai desenvoltura. preferir o Bolsonaro, né? E aí é onde está a outra crítica, Eliezer. Ele fala em submissão. Tarcísio submisso a Bolsonaro. Tem sido, não tem contestado, se levantado contra as imposições de Jair Bolsonaro, tem seguido um capitão. É um capitão que segue o outro. Tem um pouco de hierarquia militar também na relação. Então, assim, Tarcísio já reafirma, a partir desses posicionamentos, que não vai confrontar com o bolsonarismo, que seus projetos estão diretamente associados aos interesses da família Bolsonaro. Tarcísio, por mais que tenha uma gestão reconhecida, por mais que tenha um potencial eleitoral grande e a capacidade de articular outros apoios, ele, de fato, pretende seguir seus passos, tendo uma boa convivência, uma aliança com a família Bolsonaro, com o bolsonarismo mais extremo, de fato, e assim deve seguir. Kassab está no seu papel institucional, é presidente de um partido e tem que fazer o partido crescer nos estados, pensando nas bancadas, pensando nos maiores governos, e deve articular dessa forma mesmo. Tem um caminho mais independente, uma postura histórica de centro, não vai se ligar a quem está ou esteve necessariamente no poder, mas vai trabalhar sempre com a perspectiva de dar passos sólidos com quem realmente pode fortalecer o partido. Olha, Kassab foi prefeito de São Paulo em 2006, há 20 anos, depois de José Serra renunciar para disputar o governo. Ele era vice do Serra. Quer repetir a forma? Ele sabe o caminho, né? Ele sabe o caminho. Fernanda, e a CPI do caso Master? Temos